Olá, Sagitariano! Vamos tirar umas cartinhas aqui hoje para saber como que vai ser seu final de semana, esse final de semana que se aproxima aí, sexta, sábado e domingo, dia 14, 15 e 16 de novembro, tá? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, que pode ressoar com você, mas pode acontecer de não ressoar e tá tudo certo. Se não ressoar com você, você pode assistir outros vídeos de outros signos que tem forte aí no seu mapa, ou pode me chamar para a gente fazer uma consulta individual, para a gente entender melhor o seu momento e a sua energia, tá bom? Vou pedir também para vocês, por favor, se inscreverem, darem um joinha, dar uma hypada, qualquer coisa que me ajude, eu vou agradecer demais, tá? Vamos começar, então, tirando esse oráculo aqui da Lua. Vou tirar 3 cartas desse oráculo e 9 cartas de tarô, para a gente entender aí o seu final de semana. Vou começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, porque através dessas cartas, o sagitariano encontra as respostas que busca, as mensagens que procura, sem interferência dos meus desejos, medos, pensamentos e sentimentos, para que essa mensagem venha limpa, clara e direta para o sagitariano. Então vamos lá, gente. Vamos tirar 3 cartas primeiro aqui desse oráculo. Gente, tá balançando? Eu tô com o cotovelo aqui, eu sempre esqueço. E eu balanço demais a câmera. Vamos lá. Vamos tirar 3 cartinhas desse oráculo para ver o que ele tem para dizer para nós. Lua minguante. O que você precisa deixar ir? Pense aí, o que você precisa deixar ir? Lua cheia em Touro, seus sonhos precisam de um plano prático. Vamos ver. Lua cheia em Libra, um resultado positivo para todos é previsto. Bom, tiramos aqui cartas que dizem que você precisa pensar no que você tem que deixar ir e que seus planos precisam de um plano prático. Seus sonhos precisam de um plano prático, né? Então, a gente está vendo aqui que você precisa de uma clareza para traçar um plano. Você tem que ter uma clareza do que você vai ter que deixar para trás, porque toda escolha que você fizer, você vai renunciar a algo. Então, algo vai ser renunciado, sempre é renunciado, né? E que você vai alcançar um resultado positivo. Isso está previsto e que vai fazer bem para todos os envolvidos na situação. Então, vamos ver o que o tarô pode mostrar para a gente. Vamos ver se ele vai casar com essas informações aí, ou se ele fala de outra coisa de repente, ou se a gente consegue integrar tudo, tá bom? Vamos lá, vamos pedir aqui a energia do fim de semana do Sagitariano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rei de Copas. Vou tirar 9 cartas, depois eu vou explicar todas para vocês, tá? Pajem de Ouros. E, por favor, comentem aqui se vocês gostam desse formato que eu vou explicando carta por carta para vocês. É que eu acho importante vocês entenderem as cartas. E acho bom para mim também, que eu vou clareando aqui, já vou montando a história conforme eu vou falando com vocês. O louco, mas comentem aqui para eu saber se vocês gostam, tá bom? Cavaleiro de Ouros. 6 de espadas. O carro. Rainha de Ouros. 2 de Ouros. E Estrela. Vamos ver, então, qual história o tarô tá contando aqui pra gente do seu fim de semana, Sagitariano. Vamos ver. Rei de Copas. Rei de Copas, a carta que fala do amor profundo e maduro. Nem sempre expresso, mas muito bem elaborado dentro de si, né? Aquela carta da energia de quem sabe o que sente, reconhece o que sente, conhece os próprios sentimentos, né? Então, é uma carta de muita maturidade emocional, tá? Temos a carta do Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros fala de um início de algo concreto, né? Então, às vezes é o início de um trabalho, é o início de um projeto, é o início de uma relação também pode ser. E a gente vê aqui o louco, a carta do se jogar, do se aventurar. Você vai lá e se joga na situação, dá o primeiro passo. É muito uma carta de começar as coisas sem garantia. Ao contrário do Pajem de Ouros, né? Que fala de um início meio garantido, né? Você vai lá, sabe que aquilo vai dar em algo, né? É uma carta zero impulsiva. E o louco já é uma carta impulsiva. Vamos lá, vamos ver o que dá, né? Então pode até trazer uma essência assim de irresponsabilidade. Não acho que é o caso aqui, porque a gente tem uma carta de maturidade e uma carta de início de algo concreto. E o Pajem de Ouros é muito aquele que investe onde ele tem uma certa garantia ali do que isso vai dar, tá? Mas, de qualquer forma, você vai começar algo
pode ser um projeto, uma relação, vamos entender o resto das cartas, tá? Você vai iniciar algo de uma forma muito empolgada, tá? Mas ainda assim não impossível, uma coisa que foi minimamente pensada, tá? Então pode ser alguma coisa que você já tem na cabeça aí, um projeto que você já tinha em mente, que você já tinha ali planejado, você vai finalmente tirar do papel, tá bom? É uma ideia que foi amadurecida, tá? Então, aí depois a gente vê aqui a carta do Cavaleiro de Ouros, a carta do investimento constante, né, concreto, conservador e lento, né? Então, ainda que você comece assim repentinamente, a gente viu que foi uma coisa muito bem pensada, amadurecida antes desse início. Ainda que tenha sido um início empolgadíssimo, não foi impensado, tá? Essa característica do louco não vai entrar aqui por conta das outras duas cartas. É mais uma coisa da empolgação de iniciar, tá? E a gente vê realmente que você vai caminhar lentamente, sabendo muito bem o terreno que está pisando. A gente vê o cavaleiro aqui, ó. Esse cavaleiro tem as 4 patas no chão, esse cavalo, né? Só que eu também vejo, assim, que você vai fazer esse movimento lento, mas existe um movimento físico, tá? Geográfico, talvez até, né? Você vai deixar, fazendo esse movimento, iniciando esse projeto, você está escolhendo deixar algo para trás, tá? Porque essa carta é de deixar algo para trás que estava muito tumultuado e buscar um lugar mais calmo, tá? Então, me parece que você está buscando uma tranquilidade até financeira nesse projeto que você está começando aí, tá? Pode ser numa relação? Podemos falar de relação também, tá? Tá aparecendo mais projeto para mim, mas pode ser de relação. A gente tem 1, 2, 3, 4 cartas de ouros aqui. Me parece mais coisa relacionada a trabalho, tá bom? Mas, de qualquer forma, esse movimento que você está fazendo, você está deixando uma fase tumultuada para trás para buscar uma estabilidade, uma tranquilidade. Então, a gente vê que foi algo pensado para te trazer tranquilidade e estabilidade. Tá? Então, a gente vê bem que você faz esse movimento. E pode ser um movimento físico, porque além dos 6 de espadas também, poder falar desse deslocamento físico, a gente tem o carro. Que aqui pode falar uma coisa de você vai, né, lento e constante, mas muito determinado, sabendo para onde vai, porque essa carta é uma carta de tomar as rédeas da própria vida na mão, de direcionamento, né? Você sabe para onde você está indo, né? Então, mais uma vez, comprovando e reforçando que não foi uma coisa impulsiva e impensada. Foi muito amadurecida antes de você começar essa caminhada. Então, pode ser que você já esteja planejando isso há um bom tempo, tá? E você sabe muito bem para onde você está indo, tá? A gente vê aqui um resultado, e parece um resultado isso aqui, tá? Ou seja, esse teu movimento pensado, esse teu movimento prático, a gente viu ali, né? Seus planos, seus sonhos precisam de um plano prático, parece muito que você está fazendo isso, tá? Esse movimento é lento e pensado, mas é um movimento que está te levando para uma estabilidade, que é o que você está procurando, tá? Você está muito amadurecido e estável emocionalmente, você vai alcançar uma estabilidade também financeira, tá? Essa carta é de valor, né? De prosperidade, de estabilidade, de algo concreto, tá? Nossa, meu celular tá tocando, gente. Deixa eu desligar aqui. Também vemos uma carta de 2 de ouros. Carta de 2 de ouros é a carta do equilíbrio, da adaptação, né? Casa muito com esse momento aqui de fazer as coisas concretas e com calma, porque você vai adaptando, você vai ali equilibrando o que você precisa equilibrar, mais uma vez provando que você planejou e pensou muito em tudo isso, porque você consegue fazer o equilíbrio necessário para fazer a coisa andar, tá? E depois tem a carta da estrela, né? A estrela é uma carta muito otimista, de muita confiança, de muita fé. Você está fazendo essa caminhada neste equilíbrio, né? Nesse otimismo, e realmente você está indo para o caminho certo, tá? Então é uma carta de desejo realizado também, né? Você vai realizar o seu desejo. Então tudo aquilo que você planejou, você vai conseguir alcançar, tá? Você tem ali uma direção bem clara, né? A gente até vê aqui, ó, quem ficou o louco, 3 arcanos maiores, o carro e a estrela, um em cima do outro, ó. Tá? Então você vai iniciar algo com direcionamento e ali, ó, indo para direção à luz, sabe? Aquilo lá que você deseja. Então você tá sabendo para onde você tá indo. Você começa muito empolgado, com muito direcionamento, muito controle e indo para onde você deseja chegar, tá? Então assim, ó, me parece muito que você tá seguindo as cartas da Lua aqui. Ela falou, seus sonhos precisam de um plano prático, você realmente planejou tudo isso, você não agiu de impulso. Um resultado positivo é previsto para todos os envolvidos nessa situação, gente. Tudo que você resolver fazer aqui
todo mundo que estiver envolvido nesse processo vai ser um resultado bom para todo mundo. A gente pode falar de relacionamento? A gente pode falar de relacionamento, tá? De você estar se jogando num relacionamento novo, né? De uma proposta concreta, né? Você se joga num início concreto de um relacionamento que tem muito amor já envolvido, tá? Que vocês vão construindo aos poucos, né? Vão deixando as confusões para trás, vão se adaptando à situação, né? Vão com firmeza, com determinação, com decisão, não, estamos juntos, vamos caminhar junto, construir uma vida junto e vão chegar neste lugar, tá? A gente vê aqui, pode ser relacionamento? Pode ser relacionamento. Faz sentido para você? Você está iniciando um relacionamento agora, ou está pensando nisso, né? Está planejando talvez até um novo início. A gente fala de início aqui, me parece muito de início de relação, mas de repente é um início de uma nova fase, também pode ser, tá? Só que assim, você está deixando algo para trás, né? Ok, toda escolha que a gente deixa algo para trás e tá tudo bem, né? O tarô só pede aqui, o oráculo só pede você. O que você precisa deixar para trás para fazer esse movimento? Tenha só ciência disso, do que você está abrindo mão quando você faz esse movimento, mas o resultado é muito positivo e o seu plano prático está sendo muito bem realizado, tá? Você está desenrolando esse plano de uma forma muito concreta, muito constante, muito direcionada, com muito controle da sua parte, e você está realmente seguindo para onde você deseja. Então, eu acho que é esse o conselho, é esse o seu fim de semana. Você tem que ver o que encaixa melhor para você. É para trabalho? É para relacionamento? Eu fiz uma tiragem aberta. Outra coisa, em que momento dessa história você está? Tudo vai acontecer no seu final de semana? Obviamente que não. Você está em algum momento dessa história. Essa história é a que vai permear a sua vida este final de semana. Você está na decisão, você está no planejamento, você já está na execução, você já está colhendo o resultado? Em que momento dessa história você está neste fim de semana, tá bom? Então é você que vai identificar isso. Por favor, me conte se ressoou com você, eu vou ficar muito feliz em saber. E se não ressoou, tranquilo, é aquilo lá que eu te falei. Assiste outro vídeo, ou me chama pra gente falar, né? Pra gente conversar. E acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu vou ficar muito agradecida. E até a próxima.